A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma pessoa pode não ser capaz de dizer o tempo ou o lugar exatos ou traçar toda a série de circunstâncias no processo da conversão, mas isto não prova que ela não esteja convertida. Cristo disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Como o vento que é invisível, mas os seus efeitos são claramente vistos e sentidos, assim é o Espírito de Deus no seu trabalho no coração humano. Esse poder regenerador, que nenhum olho humano pode ver, gera uma nova vida na alma, cria um novo ser à imagem de Deus. Embora o trabalho do Espírito seja silencioso e imperceptível, os seus efeitos são manifestos. Se o coração for renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho desse facto. Embora nada possamos fazer para mudar o nosso coração ou colocarmos-nos em harmonia com Deus, embora não devamos confiar de modo nenhum em nós mesmos ou nas nossas boas obras, a nossa vida revelará se a graça de Deus habita em nós. Será vista uma mudança no caráter, nos hábitos e nas atividades. O contraste será claro e decidido entre o que foi e o que é agora. O caráter é revelado não por obras ou más ações ocasionais, mas pela tendência habitual das palavras e dos atos. É verdade que pode haver um comportamento exterior correto sem o poder renovador de Cristo. O amor da influência e o desejo de ser apreciado pelos outros pode produzir uma vida bem ordenada. O respeito próprio pode levar-nos a evitarmos a aparência do mal. Um coração egoísta pode realizar ações generosas. Por que meios então podemos determinar em que lado estamos? A quem entregamos o nosso coração? Com quem estão os nossos pensamentos? De quem gostamos de falar? Quem tem as nossas mais calorosas afeições e as nossas melhores energias? Se somos de Cristo, os nossos pensamentos estão nele e os nossos mais nobres pensamentos serão acerca dele. Tudo o que temos e somos está consagrado a ele. Almejaremos revelar a sua imagem, respirar o seu espírito, fazer a sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Aqueles que se tornam novas criaturas em Cristo Jesus produzirão o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, amabilidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Eles já não se modelam segundo os seus erros passados, mas pela fé no Filho de Deus seguirão nos seus passos, refletirão o seu caráter e purificar-se-ão como ele é puro. As coisas que outrora odiavam, agora amam, e as coisas que outrora amavam, agora odeiam. O orgulhoso e o arrogante tornam-se mansos e humildes de coração. O leviano e o altivo tornam-se sérios e discretos. O bêbado torna-se sóbrio e o devasso puro. Os costumes e as modas do mundo são postos de lado. Os cristãos buscarão não o adorno exterior, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. 1 de Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Não há evidência de arrependimento genuíno, a não ser que se opere uma reforma. Se devolver o penhor, restituir o que tinha roubado, confessar os seus pecados e amar Deus e os seus semelhantes, o pecador pode estar certo de que passou da morte para a vida. Quando, como seres errantes e pecadores, vamos a Cristo e nos tornamos participantes da sua graça perdoadora, brota amor no coração. Cada fardo é leve, pois o que Cristo impõe é fácil. O dever torna-se num deleite e o sacrifício num prazer. A vereda que antes parecia envolvida em escuridão torna-se clara com os raios do sol e da justiça. A amabilidade do caráter de Cristo será vista nos seus seguidores. Era seu deleite fazer a vontade de Deus. Amor a Deus, zelo pela sua glória, eram o poder dominante na vida do nosso Salvador. O amor embelezava e enobrecia todas as suas ações. Amor é de Deus. O coração não consagrado não o pode originar ou produzir. Ele encontra-se somente no coração onde Jesus reina. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 19.
No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio da ação. Ele modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões, subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Este amor, acariciado na alma, adoça a vida e derrama uma influência refinadora sobre todos ao redor. Há dois erros contra os quais os filhos de Deus, particularmente aqueles que aceitaram recentemente confiar na sua graça, precisam de se guardar de modo especial. O primeiro, já abordado, é o de olhar para as suas próprias obras, confiando em algo que possam fazer para se colocar em harmonia com Deus. Aquele que está a tentar tornar-se santo pelas suas próprias obras, ao guardar a lei, está a tentar uma impossibilidade. Tudo o que o homem puder fazer sem Cristo está poluído com egoísmo e pecado. É somente a graça de Cristo pela fé que nos pode fazer santos. O erro oposto, e não menos perigoso, é o de que a crença em Cristo desobriga os homens de guardarem a lei de Deus, de que uma vez que é somente pela fé que nos tornamos participantes da graça de Cristo, as nossas obras nada têm a ver com a nossa redenção. Mas notem aqui que a obediência não é uma mera submissão exterior, mas um serviço de amor. A lei de Deus é uma expressão da sua própria natureza, é uma incorporação do grande princípio de amor e, por conseguinte, é o fundamento do seu governo no céu e na terra. Se o nosso coração estiver renovado na semelhança de Deus, se o amor divino estiver implantado na alma, não será a lei de Deus cumprida na vida. Quando o princípio do amor está implantado no coração, quando o homem está renovado segundo a imagem daquele que o criou, a promessa do novo concerto é cumprida. E a promessa é esta: porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nas suas mentes. Hebreus capítulo 10, versículo 16. E se a lei estiver escrita no coração, não modelará ela a vida? A obediência, o serviço e a lealdade de amor é o verdadeiro sinal do discipulado. Assim diz a Escritura: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João capítulo 5, versículo 3 e capítulo 2, versículo 4. Em vez de desobrigar o homem da obediência, é a fé e somente a fé que nos torna participantes da graça de Cristo, a qual nos capacita a prestar-nos obediência. Não ganhamos a salvação pela nossa obediência, pois a salvação é a dádiva gratuita de Deus, que deve ser recebida pela fé. Mas a obediência é o fruto da fé. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Está escrito em 1 João capítulo 3, versículos 5 e 6. Aqui está o verdadeiro teste. Se permanecermos em Cristo, se o amor de Deus habitar em nós, os nossos sentimentos, pensamentos, propósitos e ações estarão em harmonia com a vontade de Deus, tal como está expressa nos preceitos da sua santa lei. Em 1 João capítulo 3, versículo 7, diz-nos: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. A justiça é definida pelo padrão da santa lei de Deus, tal como foi expressa nos 10 preceitos dados no Sinai. Aquela fé em Cristo que professa desobrigar os homens de obedecer a Deus não é fé, mas é presunção. Pela graça sois salvos mediante a fé. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago capítulo 2, versículo 17. Jesus disse a seu respeito, antes de vir à terra: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, versículo 8. E imediatamente antes de ascender de novo ao céu, Jesus declarou: tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. São João capítulo 15, versículo 10. A Escritura diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 36. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. A condição de vida eterna é agora exatamente o que sempre tem sido, exatamente o que era no paraíso antes da queda dos nossos primeiros pais.
perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Se a vida eterna fosse concedida com base em qualquer condição que não esta, então a felicidade de todo o universo estaria em perigo. Seria aberto o caminho para o pecado ser imortalizado com todo o seu cortejo de dor e miséria. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Mas ele fracassou nisto e, devido ao seu pecado, a nossa natureza é caída e não podemos tornar-nos a nós mesmos justos. Uma vez que somos pecadores e não santos, não podemos obedecer perfeitamente à lei santa. Não temos justiça alguma em nós mesmos com a qual satisfazer os requisitos da lei de Deus. Mas Cristo criou um meio de escape para nós. Ele viveu na terra, no meio de provas e tentações, tal como as que temos de enfrentar. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele morreu por nós e agora oferece-se para tomar os nossos pecados e dar-nos a sua justiça. Se te deres a Ele e o aceitares como teu Salvador, então, por mais pecaminosa que possa ter sido a tua vida, por sua causa, tu és considerado justo. O caráter de Cristo toma o lugar do teu caráter e tu és aceito perante Deus exatamente como se nunca tivesses pecado. Mais do que isso, Cristo muda o coração. Ele habita no teu coração pela fé. Tu deves manter esta união com Cristo pela fé e a entrega contínua da tua vontade a Ele. E enquanto fizeres isto, Ele operará em ti o querer e o efetuar segundo o seu bom agrado. Deste modo tu podes dizer: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Assim disse Jesus aos seus discípulos: não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por vós. Mateus capítulo 10, versículo 20. Então, com Cristo a trabalhar em vós, manifestarão o mesmo Espírito e farão as mesmas boas obras, obras de justiça e de obediência. Por conseguinte, nós nada temos em nós mesmos de que nos vangloriar. Não temos qualquer base para exaltação própria. A nossa única base de esperança está na justiça de Cristo que nos é imputada e na obra realizada pelo seu Espírito, em e através de nós. Quando falamos de fé, há uma distinção que se deve ter em mente. Há uma espécie de crença que é totalmente distinta da fé. A existência e o poder de Deus, a verdade da sua palavra, são factos que nem mesmo Satanás e as suas hostes podem de coração negar. A Bíblia diz que os demónios também creem e estremecem. Está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 19. Mas isto não é fé. Onde há não somente uma crença na palavra de Deus, mas uma submissão da vontade a Ele, onde o coração está rendido a Ele, as escolhas fixas nele, há fé. Fé que opera por amor e purifica a alma. Mediante esta fé, o coração é renovado à imagem de Deus. E o coração que no seu estado não renovado não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode estar, agora deleita-se nos seus santos preceitos, exclamando com o salmista: oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Salmo capítulo 119, versículo 97. E a justiça da lei é cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Há os que têm experimentado o amor perdoador de Cristo e que realmente desejam ser filhos de Deus. Contudo, verificam que o seu caráter é imperfeito, a sua vida cheia de defeitos, e chegam a duvidar se o seu coração já foi renovado pelo Espírito Santo. A esses, gostaria de dizer: não recuem desesperados. Nós precisaremos de frequentemente nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa das nossas faltas e dos nossos erros, mas não devemos ficar desencorajados. Mesmo que sejamos vencidos pelo inimigo, não somos lançados fora, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Não, Cristo está à mão direita de Deus, que também faz intercessão por nós. Disse o amado João: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. E não se esqueçam das palavras do Senhor Jesus: pois o mesmo Pai vos ama. Pois o mesmo Pai vos ama. João capítulo 16, versículo 27.
Ele deseja restaurar-nos nele, para ver a sua própria pureza e santidade refletida em nós. E se nos rendermos completamente a Deus, Ele que começou uma boa obra em nós, a levará avante até ao dia de Jesus Cristo. Orem mais fervorosamente, creiam mais amplamente. À medida que desconfiarmos do nosso próprio poder, confiaremos no poder do nosso Redentor e louvaremos aquele que é a saúde do nosso rosto. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus, mais faltosos nos acharemos aos nossos próprios olhos, pois a nossa visão será mais clara e as nossas imperfeições serão mais vistas em largo e distinto contraste com a sua natureza imperfeita. Isto é evidência de que os enganos de Satanás perderam o seu poder, de que a influência vivificadora do Espírito de Deus nos está a despertar. Nenhum amor por Jesus profundamente enraizado pode habitar no coração que não reconhece a sua própria pecaminosidade. A pessoa que está transformada pela graça de Cristo admirará o seu caráter divino. Mas se nós não virmos a nossa própria deformidade moral, isso é evidência inegável de que não tivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Quanto menos coisas virmos dignas de apreço em nós, mais veremos a infinita pureza e amabilidade do nosso Salvador. Uma visão da nossa maldade impele-nos para aquele que pode perdoar. E quando a pessoa, reconhecendo a sua incapacidade, faz esforços para se aproximar de Cristo, Ele revelar-se-á em poder. Quanto mais o nosso senso de necessidade nos impelir para Ele e para a Palavra de Deus, mais intensas visões nós teremos do seu caráter e mais plenamente refletiremos a sua imagem. Procurei esperança nas palavras, no sorriso amigo de alguém, no olhar humilde das crianças, semente lançada por ninguém. Percorri caminhos sem certeza, provei o sabor da solidão e fui navegando já sem esperança no mar infinito da ilusão. Foi então que Jesus chegou e pediu-me para não ceder. Não desistas, vai, dá tudo o que tens. Se quiseres renascer, eu ouvi a tua oração. Estou contigo para te ajudar a reconstruir o teu coração, que é urgente renovar. Fui orando com mais fé ainda, fui confiando mais no Salvador, fui estudando a sua palavra, descobrindo mais do seu amor. Aprendi também com o seu exemplo coisas simples que o mundo não dá: perdão e amizade sem limites e a certeza que Ele voltará. Foi então que Jesus chegou e pediu-me para não ceder. Não desistas, vai,